Neste vídeo, eu quero mostrar para você como editar o seu conteúdo no Adobe Premiere Pro muito mais rápido. E eu vou utilizar um plugin muito interessante que eu tive a oportunidade de testar por 30 dias e aproveitei para fazer esse conteúdo aqui para o iConectado e vai ser uma publicação em conjunto com o meu outro canal, o Reviews do Rick, porque eu vou aproveitar e fazer um review e falar para você se vale a pena ou não utilizar esse plugin, que tem tanto a opção para você utilizar com e sem inteligência artificial na hora de fazer os cortes no Adobe Premiere. O plugin que eu estou falando é esse aqui, o AutoCut. No site autocut.com você pode ter mais informações sobre o plugin. Ele é um plugin pago, mas eu vou dizer uma coisa, vale cada centavo, porque você vai ganhar muito mais tempo, vai conseguir produzir mais conteúdo, e foi justamente o que acabou acontecendo comigo. Eu edito muito mais rápido, eu consigo entregar mais conteúdo dos meus canais, e é claro que o retorno vale muito a pena comparado ao investimento do plugin. Ele possui duas versões. A versão para você fazer o corte utilizando a opção de silêncio ali dentro do plugin, então ele vai verificar o áudio, vai ver onde tem as partes com áudio e que não tem, vai fazer esse corte. E tem também a opção com inteligência artificial, que é uma licença diferente para a própria inteligência avaliar, dependendo do nível que você configura, ela mesma vai avaliar e vai fazer esses cortes. Eu vou mostrar das duas formas aqui no vídeo para você poder avaliar também e conhecer essas informações. Vamos começar falando sobre o AutoCut. Como que faz para você escolher a licença? Aqui no site a gente acessa o autocut.com e a gente vai aqui na parte de preços. Como eu falei, tem duas opções. Tem a parte normal, que é aqui o AutoCut Silence, já está na segunda versão, e tem também aqui o Automatic J-Cut e L-Cut. E tem a opção com IA, que daí já tem outras opções aqui. Nesse vídeo especificamente, eu quero falar apenas da parte de corte, mas eu quero fazer outros vídeos também mostrando como utilizar a parte de zoom. Eu andei testando, eu acho que vale muito a pena também utilizar. E a parte de legenda, especialmente se você vai publicar conteúdo nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, vale muito a pena você trabalhar com isso também, e você consegue ter todos esses recursos com uma licença só, o que também vale muito a pena. Inclusive, a minha licença é essa aqui com inteligência artificial, porque vale muito a pena. Você tem, além da parte do corte e do corte automático aqui, como eu falei, tem também para você fazer as legendas, tem a parte de podcast, o auto zoom, o auto B-roll, que ele vai adicionar imagens durante o seu vídeo, ali ele vai fazer uma pesquisa e tal, vai encontrar essas imagens de acordo com o conteúdo e vai inserir, que é algo bem legal também. Tem o AutoCut com IA, que daí no caso é diferente do AutoCut através do silêncio, porque aqui ele vai simplesmente ver ali o que tem áudio e o que não tem, e vai fazer os cortes dependendo do nível de dB que você configurar, evidentemente. Aqui na parte do AutoCut com o IA, com a inteligência artificial, a própria inteligência vai avaliar e vai fazer esses cortes baseado no áudio que você está fornecendo para ela. Inclusive, se você fornecer um áudio já tratado, com uma qualidade legal, já com o volume nivelado, isso funciona melhor ainda. Eu já utilizei isso aqui durante 30, 35 dias mais ou menos, para fazer esse conteúdo e esse review. E já aconteceu várias vezes de eu pegar vídeos para editar, utilizar a IA para fazer o corte, tá? Essa opção aqui do AutoCut com IA. E em vários vídeos eu não precisei fazer nenhum ajuste. É sério isso, em vários vídeos eu não precisei fazer ajuste. Agora fala se isso ajuda ou não. Em um ou outro vídeo, sim, você vai precisar fazer um ajuste, ou você vai precisar tirar um pedacinho ali, ou voltar um pedacinho que ela acabou cortando, mas isso aí é muito pouco. E isso é uma coisa que me atrapalhava nos plugins que eu testei, em outros plugins que eu testei. Eu não vou falar o nome aqui, porque dá a impressão que a gente está falando mal para depois falar bem de um, né? O que que acontecia? Eu testei diversos plugins, porque eu sempre quis ter um recurso para pelo menos fazer o corte. Aqui nessa opção você tem o pacote de edição completo, mas eu queria algo que pelo menos me permitisse fazer o corte, porque isso já ia facilitar muito o meu trabalho. E eu testei vários plugins. E tinha dois problemas sempre que eu testava esses plugins. Inclusive, plugins com inteligência artificial que prometiam o mundo todo pra gente, que falava que era fácil, que isso, que aquilo, que não sei o quê. Só que o que que acontecia? Tinha dois detalhes. O primeiro é que ou ela cortava informação, ou seja, quando eu realmente estou falando, ou a inteligência artificial, ou às vezes plugin também que não utilizava inteligência artificial, ela deixava vários pedaços ali com silêncio, mesmo configurando certinho, mesmo seguindo as orientações do desenvolvedor,
e eu tinha que ir lá toda hora ficar parando esses problemas. No AutoCut isso acontece, mas a frequência é infinitamente melhor. Como eu acabei de dizer, em vários vídeos que eu editei ao longo de mais de 30 dias, isso aconteceu poucas vezes. Teve vídeo que eu não precisei mexer nisso. Isso faz toda a diferença, inclusive foi um divisor de águas para eu passar a utilizar esse tipo de recurso nas minhas edições. Porque o que acontece? Nessas opções, sempre que eu ia utilizar, eu tinha que ir lá e ficar arrumando erro da IA. Ou então do plugin que não utiliza o IA, que daí ele errava bastante. E eu pensava o seguinte: eu estou passando mais tempo corrigindo um problema do que a ferramenta que eu resolvi comprar, que eu resolvi pagar, está me ajudando. Porque é para ser o contrário, né? Ela que tem que me ajudar o meu trabalho ser mais fácil e não o contrário. E aí eu acabava desistindo de utilizar esses recursos, porque eu tinha que ficar resolvendo tanto problema, eu tinha que voltar e corrigir tanta coisa que eu demorava mais tempo do que se eu fosse fazer o corte manual. Algo que não acontece com o AutoCut. É sério. Eu não estou falando isso porque você está fazendo publicidade do conteúdo. Não é por isso. Inclusive, você consegue testar por 14 dias. Então você vai ver que eu não estou exagerando. Você consegue fazer aqui no site, deixa eu ver, aqui ó, baixe gratuitamente por 14 dias. É só você colocar o seu e-mail, ativar a licença, você vai receber um código, vai lá e instala no Adobe Premiere. Não tem que deixar cartão de crédito, não tem que fazer um pagamento primeiro, nada disso, é muito simples de fazer. Testa o plugin antes de você pensar, ele tá falando lá só porque é publicidade. Não é por isso, realmente vale muito a pena. Eu só tenho a elogiar o pessoal da AutoCut porque eles conseguiram desenvolver um plugin que me convenceu a utilizar esse recurso no Adobe Premiere, diferente dos outros. E quem acompanha o meu conteúdo sabe que eu sou bem chato com relação à inteligência artificial, porque são poucas que eu consegui testar que realmente valeu alguma coisa. A maioria é um monte de porcaria. Vamos falar a verdade. Nesse caso aqui, não valeu muito a pena. Só para reforçar, tem as duas opções aqui. Inclusive, se você fizer o pagamento anual, tem 3 meses grátis, o que vale a pena também. Nesses dois planos, você tem a opção com o AutoCut e tem também aqui a opção completa com IA e com todas essas coisas que eu falei aqui, né? Eu acabei me estendendo um pouquinho, inclusive eu parei de falar na parte aqui de IA. Tem também o AutoCut Repeat, que ele vai remover opções que eu fiquei repetindo algumas vezes, que eu precisei voltar e regravar de novo. Isso acontece em alguns vídeos, eu estou falando uma informação ali e de repente eu falo, nossa, parece que não ficou tão legal. Eu volto, refaço, informo alguma coisa, faço de uma forma melhor. E na opção do corte automático, ele vai simplesmente deixar aquele pedaço, porque eu estou falando, tem áudio ali, então ele não vai cortar. Com essa opção aqui do AutoCut Repeat, ele vai identificar e vai tentar eliminar isso aí o máximo possível. Tem também a opção de Auto Profanity, que é para você tirar os palavrões aí do seu vídeo, se você costuma xingar aí na hora de fazer conteúdo e você não quer, ou dependendo da rede social que você vai postar, tem um problema com relação a isso, você consegue colocar isso aqui e ele vai emitir um bip na hora de fazer, na hora que você falar alguma coisa nesse sentido. E por último, a opção aqui do Auto Resize, que ele vai fazer o ajuste automático da sequência, que é uma opção legal também. Eu quero fazer outros vídeos mostrando todas essas coisas aqui. Mas nesse vídeo especificamente, eu vou fazer mostrando o seguinte: como fazer o corte, como utilizar a opção com inteligência artificial e como utilizar o Auto Zoom. Só essas 3 coisas aqui, porque se você dominar essas 3 coisas, você vai ter um poder enorme de edição no seu Adobe Premiere Pro. É sério. E faça o que eu falei. Depois que você assistir esse vídeo, vai aqui no link na descrição, clica e baixa a sua versão de teste de 14 dias, porque eu tenho certeza que depois que você utilizar, e utiliza todo dia, pega nesses 14 dias, todo dia você grava um vídeo, todo dia você vai fazer edição, até mais vezes no dia, se você quiser, é claro, para você realmente conhecer e dominar a ferramenta. A hora que você vê todo o poder que ela tem, eu tenho certeza que você vai querer fazer uma assinatura anual, inclusive, para ganhar ali os 3 meses grátis e vai querer manter no seu Adobe Premiere Pro. Bom, chega de falar, eu já falei bastante, já elogiei a ferramenta, mas será que ela entrega tudo isso mesmo? Então vamos aqui para o Adobe Premiere, porque agora é que a coisa vai começar. Vamos fazer o seguinte, eu quero fazer 2 ajustes aqui para você visualizar melhor o que eu estou fazendo, que é aqui nas waveforms. Aqui nessa barra da timeline, nesses 3 pontinhos, eu vou clicar, vou ativar essa opção aqui, Logarithm, ativei, e depois vou desativar aqui essa opção de Rectified Audio Waveform. Pronto, eu acho que visualmente fica muito melhor para identificar o que tem conteúdo e o que não tem conteúdo aqui. Claro, né? Onde tem as waveforms são os locais onde eu estou falando, e onde não tem aqui são os locais
de silêncio. Para você acessar a ferramenta pós-instalação, é só você vir aqui no menu Window, vem na opção Extensions, vem aqui na opção AutoCut e já vai aparecer aqui. Para você que instalou a opção com a IA, ele vai aparecer dessa forma aqui, com todos esses recursos. E para você que instalou a opção normal, aí é só o AutoCut Silences aqui, tá? As opções de podcast, de legenda, essas coisas, elas vão aparecer aqui, mas vão estar bloqueadas, porque não é a licença que você tem. Aqui no meu caso, você pode ver AI License, ou seja, é a opção de é a licença de inteligência artificial, melhor dizendo. Vamos começar com a opção que vem presente nos dois casos, que é aqui o AutoCut Silence. Como que funciona? Você vai clicar aqui para abrir e ele vai pedir para você selecionar pelo menos um clipe e um áudio. Pode ter outros aqui na timeline, não tem problema nenhum, tá? Você pode selecionar outros clipes, mas você tem que selecionar um áudio porque é o que ele vai utilizar como base para fazer os cortes. Então ele vai tentar o máximo possível eliminar essas partes aqui que tem silêncio e vai manter essas partes aqui onde eu estou falando, tá vendo? Tudo isso aqui é o que eu estou falando, inclusive esse aqui é um vídeo que vai ao ar aí no Conectado daqui uns dias, eu já estou aproveitando para mostrar para você em um exemplo real mesmo, porque eu vi também vários testes, as pessoas gravam um vídeo ali de 2 segundos, 10 segundos, isso não é um teste, né? A gente está editando um vídeo aqui real, eu já utilizei a ferramenta por mais de um mês e estou trazendo para você aqui também num cenário real. Como que funciona? Se eu não selecionar, ele está dizendo ali que eu não selecionei, então eu preciso fazer essa seleção primeiro. Eu vou selecionar os dois aqui, só clicar e arrastar, e ele já vai começar a analisar. E aqui entra uma coisa interessante que é a seguinte, aqui eu tenho o nível de ruído, se ele vai ser um pouco mais baixo ou se ele vai ser aqui um pouco mais alto. Então, dependendo de como eu vou adicionando ou diminuindo esse nível de ruído, isso vai impactar aqui no meu áudio. Então ele pode ser tanto mais agressivo ou menos agressivo. Vale ressaltar que quanto mais agressivo isso for, mais chances de cortar alguma parte ali com informação. Isso aqui é uma coisa interessante porque o que que acontece? Você precisa aprender como você fala nos vídeos. Se você sempre utiliza o mesmo microfone, se você utiliza um gravador, se você já faz ali um tratamento de áudio ou se você já grava ali com o áudio tratado, conforme você vai editando, você vai perceber que esse nível de ruído aqui, nesses mesmos equipamentos, eles vão ser muito semelhantes ou até mesmo repetido. Aqui no meu caso mesmo, eu sempre utilizo esse microfone, raras vezes eu mudo para outro microfone, é o mesmo gravador de áudio, é a mesma edição aqui, inclusive eu já utilizo até preset para ficar mais rápido, justamente por ser o mesmo equipamento. Isso significa que, depois que eu encontro aqui o meu nível de ruído e entendo que ele é o melhor para o meu áudio, tá? Isso aqui é importante, para o meu áudio, nas primeiras vezes pode ser que você selecione aqui uma opção e quando você pede aqui para ele gerar o preview, você vai ver que ele está cortando ali uma ou outra palavra e você precisa ou aumentar ou diminuir também se ele estiver deixando espaço. Então é interessante você fazer testes no começo, nas primeiras vezes você vai errar, vai ficar esquisito, é só você desfazer e tentar de novo. Para a gente citar um exemplo, normalmente no meu caso, funciona aqui entre 35 e 40 dB, tá? Menos 35, menos 40 dB. De novo, isso não quer dizer que para todo mundo que está ouvindo esse conteúdo vai ser com esse nível aqui. Talvez para você esteja aqui, ó, dependendo do seu equipamento, menos 13, menos 20. Talvez para outras pessoas seja aqui, ó, menos 50, que é o limite da ferramenta. Talvez aqui, menos 40, menos 45. Então você precisa fazer testes. Não vai ser o mesmo número, dependendo da qualidade do seu áudio. Eu recomendo muito. Isso aqui é uma coisa que fez toda a diferença também, que você utilize um áudio de qualidade. Se você gravou, se o áudio está um pouco baixo, se tem algum ruído, faz um tratamento primeiro desse áudio. Você pode utilizar o Adobe Audition, tem ferramentas na internet gratuitas que já fazem um tratamento, eu vou dizer assim, até decente, de forma automática, e aí você traz esse áudio de qualidade para a ferramenta. Isso aqui é uma coisa que eu vejo muita gente reclamar em todas as ferramentas de edição, não só nesse caso aqui. Ah, mas não funciona direito, ah, mas isso e aquilo. Mas você está trazendo um material de qualidade para a ferramenta, será mesmo? Observe isso, o volume também é uma opção essencial, porque se estiver muito baixo, você vai precisar configurar isso aqui, e mesmo assim ele não vai entender. E daí não é um problema da ferramenta, é o seu áudio que é muito ruim. Preste muita atenção nisso. Eu estou falando bastante, tá? Esse vídeo aqui ele vai ficar longo, justamente porque eu quero trazer uma visão geral da ferramenta. Eu quero passar essas dicas que eu estou falando com relação à qualidade do áudio, porque eu vi que as pessoas não falam sobre isso. O pessoal faz vídeo mostrando essas ferramentas e simplesmente fala, ó, você corta o vídeo ali e acabou.
E aí você vai instalar, vai utilizar, e não vai ser dessa forma. Você vai pensar, nossa, ó, o Rick fez o vídeo lá e ele elogiou a ferramenta e a ferramenta não presta. Pelo contrário, a ferramenta é ótima, mas você precisa também fazer a sua parte trazendo um material de qualidade para ela. Vamos para o corte. Eu vou deixar em menos 35. Vamos ver o que que ele vai gerar para a gente aqui. Essa parte aqui do ajuste de ruído eu já coloquei, né? O noise level. Agora a gente vai aqui para a parte de silence durations, ou seja, a duração do silêncio. O que que vai acontecer aqui? Ele vai remover todo o espaço que for maior que 120 milissegundos. Ou seja, todo o espaço que ele encontrar, ele vai medir, ah, tem 120 milissegundos a mais, eu vou remover. E ele vai remover também partes onde tem informação menores que 200 milissegundos. De novo, isso aqui você precisa fazer alguns testes. Normalmente, a opção padrão ela já funciona muito bem. Você pode até alterar aqui, né? Ah, ele ainda está deixando ali um pedacinho ou outro. Ah, eu quero trazer aqui. É só você selecionar e digitar no teclado mesmo o número que você quer. Eu vou colocar de volta aqui 120. E aí o que acontece? Você pode abaixar um pouquinho e vir aqui na parte de padding. Isso aqui é super legal também e ajuda bastante. O que que é? É um espaço que ele vai utilizar. Tá? Quando eu colocar aqui o visual aqui, vai ficar mais fácil de explicar. Mas é um espaço ali que ele vai utilizar como margem entre a parte que ele vai cortar e a parte que tem um conteúdo que você está falando. Esse espaço por padrão vem dessa forma, né? Que é aqui antes e depois. 120 milissegundos para cada um. Se você vê que está ficando muito longo, você pode diminuir. E se você vê que está ficando muito seco o corte, você pode aumentar um pouquinho também. Eu já fiz alguns testes com 150 milissegundos e com 100 milissegundos e em alguns casos funcionou de forma eficiente. De novo, esses números você precisa verificar de acordo com o seu áudio, de acordo com o seu estilo de edição. Até mesmo se você quiser um corte mais seco ou um corte com um pouquinho de espaço ali. Nessa outra opção, tem alguns detalhes aqui que é a forma com que o plugin vai trabalhar. Isso aqui vai fazer a diferença aí na hora de você fazer a edição. Nessa parte aqui que vem marcado, ele vai remover o silêncio. Então, nesse pedaço aqui, por exemplo, ó, ele vai cortar e essa parte toda aqui ele vai apagar. Ele vai apagar e vai tirar daqui, certo? Nessa opção, ele vai manter. Ele vai mostrar para você, ele vai fazer o corte, mas ele vai manter ali. Então você tem que vir manualmente, selecionar e apagar. Tem essa outra opção que é para mutar o silêncio. Então ele vai deixar mudo. Ele vai fazer o corte e vai deixar essa parte aqui em silêncio. Ele vai abaixar o volume. Mesmo se tiver um pequeno ruído ali, ele vai abaixar. E nessa outra parte aqui, ele vai fazer o corte, certo? Ele vai fazer o corte, vai apagar esse pedaço, mas ele vai deixar um buraco ali. Ele não vai juntar, tá? Então, nessa parte aqui automática, ele vai fazer isso aqui, ó, e vai trazer tudo na linha do tempo. Ele vai tirar todos os espaços e vai juntar. Naquela opção aqui do silêncio, ele vai fazer isso aqui. Ele vai cortar, vai deixar o espaço ali, mas ele não vai juntar. Então você teria que vir manualmente aqui e fazer isso. De todas as opções que eu testei, eu acho que a que funciona melhor, especialmente se você quer ganhar tempo, é essa opção aqui mesmo. Que ele vai remover, já vai apagar esses espaços com silêncio e vai juntar tudo. Eu acho que é a opção que faz mais sentido, porque a ferramenta ela veio para automatizar o seu processo de edição. E aí o que acontece? Você pode utilizar algum outro recurso aqui e você pensa assim, nossa, mas ela não está sendo tão útil assim. Mas você colocou ela na opção adequada? Olha isso também. Eu acho que o que faz mais sentido, se você vai utilizar uma ferramenta para automatizar, para ganhar tempo, com certeza a opção para ele remover o silêncio e juntar. Eu acho que mutar o silêncio, olha, em casos raríssimos você vai usar. Essa opção aqui de manter o silêncio, você teria que manualmente vir ali e apagar e juntar. É praticamente você fazer a edição manual. A diferença é que a ferramenta só vai indicar para você os pontos. Então, não sei se vale tanto a pena assim. A opção de transição, como que vai ser, né? Se você vai colocar alguma opção de transição, tanto aqui o J-Cut, L-Cut ou em ambos, tem aqui também a opção do Premiere, que é o Constant Power. Eu não costumo utilizar essa parte de transição, não sou muito fã, mas aí depende de cada um. E aqui a parte de seleção de clipe, que é justamente o que você vai falar para ela usar como referência. Como eu tenho um áudio e um clipe, ele não está deixando aqui eu mudar, tá? Mas ele está dizendo aqui, ó, que ele vai usar como referência esse áudio aqui, que nesse caso é um conteúdo que eu falo aqui sobre o WordPress e criação de site. Então é esse áudio que ele vai utilizar. E aqui abaixo tem uma opção muito legal, que é para você gerar um preview.
Por que que essa opção é legal? Porque permite você ter uma referência visual de como esse corte vai acontecer, sem fazer o corte. E daí, se você precisar fazer algum ajuste aqui na parte do padding, aqui na parte do noise level, você consegue fazer sem precisar fazer o corte e ter que desfazer esse trabalho. Olha que coisa legal. Isso aqui ajuda muito, de verdade. Essa aqui é uma coisa muito legal da ferramenta. Eu vou fazer um preview agora com essas opções que eu configurei. Vamos ver como que a ferramenta vai se comportar. Vou clicar aqui em geral preview. Ela vai demorar um pouquinho aqui para fazer. Normalmente aí uns 15, 20 segundos ela já faz esse preview. Claro que quanto mais longo for o seu vídeo, o seu áudio, mais tempo vai demorar. Eu tô com um vídeo ali de 21 minutos, então ela vai levar um pouquinho aí. Um vídeo de 5 minutos ela faz em 3 segundos. Gerou o preview. Vou baixar um pouquinho aqui para ver. E olha que legal. Aqui, o que que significa isso aqui? Vamos lá. Eu tenho 3 cores aqui na minha tabela. A primeira, eu acho que é a mais importante de você observar, que é a vermelha. Tudo que está marcado com vermelho, ela vai apagar, tá? Tudo que está marcado com vermelho, ela vai apagar. Nesse caso aqui que a gente selecionou para apagar, tá? Deixar claro aqui, porque se você marcou as outras opções aqui dela, não vai apagar mesmo. Mas nesse caso é que ela está indicando para você, ó. Eu entendo, tá? A ferramenta está falando dessa forma para você. Eu entendo que essa parte em vermelho não tem informação nenhuma e eu vou apagar. Isso aqui para mim é silêncio, a ferramenta está dizendo. Essa parte em verde, tá? Olha que tem 2 tons de verde. Tem um verde mais escuro e um verde um pouco mais claro. O verde mais escuro, ela está dizendo o seguinte: eu entendo que isso aqui é o que você está falando. Isso aqui é áudio, tem informação aqui, eu não vou mexer. E tem esse verde um pouquinho mais claro. Neste caso aqui, é a parte aqui do padding. Então, ela não vai remover essa parte, mas é a margem que ela vai utilizar para fazer o corte. Se você perceber que está ficando um corte muito seco e você não quer esse corte seco, porque talvez você queira, você vem aqui e aumenta. Certo? Então, aqui no padding, eu não quero com 120, eu quero com 140, por exemplo. Você coloca ali 140 e aqui no after você coloca também 140. Pronto, você mexeu ali, ela vai gerar de novo. Tá vendo que mudou? Já aumentou um pouquinho. Eu normalmente não faço um corte muito seco. Não é do meu costume fazer aquele corte bem seco mesmo, quase que cortando a palavra. Tem gente que gosta, aí é uma preferência de quem vai editar, do dono do vídeo ali. Isso aí não tem como eu falar para você o que é certo e o que é errado. E olha que legal, ela já está funcionando muito bem aqui. Eu posso ir avançando para ver até onde ela vai. Aqui ela encontrou um pedacinho, tá vendo? E aí, uma outra coisa também que acontece é o seguinte: dependendo da forma que você configurar a ferramenta, talvez esses espaços aqui ela não pegue, porque isso aqui está relacionado com a duração do silêncio. Então ela está falando para você, ó, vai remover o silêncio que é maior do que 120 milissegundos. Ah, mas eu quero até uma pausa ali muito pequena, eu quero que seja apagada. Você vem aqui e diminui esse tempo. Ah, não, eu quero que uma ou outra pausa ali, um momento ali do vídeo, para não ficar aquela coisa também, informação em cima de informação, parece que a pessoa nem respira. Você vem e aumenta esse tempo aqui. De novo, isso é uma preferência de cada um, não tem certo e errado, cada um faz do jeito que quer. Eu normalmente costumo deixar em 120 milissegundos, raramente eu mudo isso. Eu tenho essa forma de falar, ela não é tão rápida, mas eu também acho que não é tão parada, e é dessa forma, né? Todo mundo que assiste meu conteúdo se acostumou desse jeito, até agora não encontrei motivos para mudar, e é dessa forma que eu costumo editar, até mesmo quando eu fazia a edição manual, porque eu parei de fazer, né, com esse plugin aqui fantástico, não tem porquê eu ficar fazendo o corte manual. Um ou outro pedacinho aqui eu deixo, eu acho que o vídeo fica mais natural, fica mais fluido, é um meio termo ali entre algo automatizado e algo humanizado, principalmente para quem está consumindo o conteúdo, mas de novo eu reforço, isso é preferência, eu não estou aqui para ditar regra de nada dessas coisas. E aqui nessas setas, você avança ou retrocede para você ter essa referência visual. Tudo que é vermelho, como eu falei, ela vai apagar. Isso aqui é legal porque para você ter essa informação visual do que está sendo removido ou não. Porque você tem que deixar isso aqui o mais próximo do perfeito. Rick, mas é sério isso? Claro, como eu falei, a ferramenta é para te auxiliar, para facilitar o seu trabalho. É um problema que eu tinha com as outras ferramentas. Se ela marca um monte de lugar aqui que eu estou falando e eu tenho que ficar corrigindo depois, a ferramenta não está sendo útil. Eventualmente, isso vai acontecer em algum momento. Às vezes você falou um pouquinho mais baixo ou você falou um pouco mais alto. Em alguns casos isso vai acontecer, mas isso tem que ser a exceção, não pode ser a regra. Nesse vídeo aqui de 21 minutos mesmo, isso aí tem que acontecer umas 2, 3 vezes no máximo. Não é para toda hora você ir lá e ficar arrumando isso, entendeu? Então essa parte é muito importante você entender. E pode acontecer o seguinte, você configurou dessa forma, mas aqui
Tá, vamos colocar aqui em 47, vamos ver o que que ela faz. É que esse áudio aqui tá muito bom, eu vou tentar criar um problema aqui em 50, também não mudou muita coisa. É que esse áudio aqui realmente ele tá muito bom, ele já tá até tratado. Vamos fazer o contrário aqui, tá? Eu vou deixar bem baixinho aqui. Agora sim, tá, vamos criar um problema aqui para ela. Ó, -11. -11 também não, né? Menos, tá, vamos ver aqui como tá. Olha só, isso aqui que eu queria mostrar. Pode acontecer de ficar dessa forma. Tá vendo? Ó? Ela vai cortar um monte de coisa que eu tô falando. Então isso aqui seria um péssimo cenário, porque vai dar mais trabalho para você arrumar do que se você fizer a edição manual, o que não é o que a gente quer com uma ferramenta desse calibre. O que que você tem que fazer nesse caso? Ajustar o seu noise level. Como eu falei, você precisa encontrar um noise level que faz sentido para a sua gravação, para o seu áudio. No meu caso, é esse número mágico aqui entre 35 e 40. Normalmente 35 ele funciona muito bem. Então quando eu faço isso, eu volto aqui e eu tô vendo que ela não está cortando nenhuma parte. Olha que legal, certo? Vamos fazer então o corte disso aqui. Eu vou clicar aqui em cortar e a ferramenta vai trabalhar. Ela está processando. Uma coisa legal é que ela faz um backup aqui da sua timeline. Tá vendo? Ó, AutoCut Backup. Por que que isso aqui acontece? Se você precisar voltar, aqui nesse caso era só dar no meu caso aqui, como eu estou no Mac, é só dar um Command Z ou no Windows um Ctrl Z, que ela iria desfazer. Mas, se você fizer várias edições depois de você ver que não ficou legal, é só você voltar aqui e abrir novamente a sua timeline e resgatar o projeto sem o corte. Então isso aqui é bem legal, preserva ali aquela informação, não muda nada no peso do seu projeto, nada dessas coisas, é muito legal ter isso aqui. Ela está trabalhando, olha, ela está fazendo 632 cortes. Olha que coisa incrível. Nesse tempo aqui que eu falei essa informação para você do backup, ela está quase terminando esses cortes. Fala uma coisa para mim. Quanto tempo você gastaria para fazer 632 cortes? Quanto tempo você iria gastar para editar um vídeo desse aqui de 21 minutos? Vamos ver para quanto tempo vai reduzir. E ela já está apagando ali a parte de silêncio. Ela fez o corte. Se você pedir para apagar, vai apagar, senão ela vai ficar marcada desse jeito aqui, naquelas opções que eu falei. Posso até diminuir aqui para você ver. Ó, ela vai passar cortando. Tá vendo? Ó, ela está apagando, tá ali na 317, tá fazendo o corte agora do clipe, tá? O áudio é que ela já terminou e é já que ela passa cortando. Isso aqui é muito legal, ó. Não estou fazendo nada, tá? Ela está fazendo tudo ali automático e, como disse um sábio uma vez, work like magic. Pronto, já terminou. E a ferramenta, ela fez um cálculo aqui para mim. Ela disse o seguinte: olha, eu te economizei 24 minutos e 36 segundos nesse processo que eu levei 1 minuto e 44 segundos para fazer. Então ela estimou que, se eu fosse fazer esses cortes, eu levaria 25 minutos para fazer. Isso aqui, é claro, é uma média, né? Se você é um editor mais habilidoso, você vai fazer mais rápido. Se você não tem tanta habilidade, não tem tanta experiência, você vai demorar muito mais do que isso para fazer o corte. E olha como que ficou bonitinho o corte. Olha isso aqui, sério, olha que belezinha. Visualmente olhando, claro que eu preciso testar depois, eu preciso ouvir esse áudio, mas olha que belezinha que ficou, tudo certinho, tudo arrumadinho. Se tiver uma outra informação cortada, claro, eu preciso fazer esse ajuste. E o que que você precisa fazer agora? Tá pronto? É só exportar isso aqui e postar? Não, claro que não. Então você precisa ouvir o que você tem aqui com os cortes para saber o que que você vai aproveitar ou não. Aqui nesse áudio, né, eu me lembro do que eu gravei, tem uma parte aqui no começo que eu falei e eu me repeti. Então eu poderia cortar isso aqui de forma manual, ouvir isso aqui. Né? Você poderia colocar aqui o AutoCut Repeat. Em português, ela ainda não está 100%, tá bom? Em português ela ainda não está 100%. Eu prefiro ouvir ainda o áudio e ter essa referência do que eu estou repetindo ou não, até porque daí eu já sei a hora que eu terminar que aquele conteúdo ali está pronto, eu não preciso ouvir 2, 3 vezes também. Então é algo aí que, mesmo com o AutoCut, não vai evitar de você ter que revisar o conteúdo, isso é importante. Claro que a gente automatizou aqui uma boa parte do processo. Então você dá aqui um play, né? Pode ser aqui ou apertar o espaço aí, como queira, tá vendo? Eu falei 2 vezes ali, então essa parte aqui eu posso remover e já trazer de volta para cá. De novo, eu comecei 2 vezes, apaguei, viu? Olha só o corte cirúrgico, vamos falar a verdade, foi um corte cirúrgico. E como eu falei, você quer um corte mais seco ainda? Utiliza do seu jeito. Ah, eu quero que tenha um pouquinho mais de espaço, vai lá naquela opção e muda. Mas olha esse corte aqui que cirúrgico que ficou. Ficou perfeito, ficou perfeito. Vamos fazer mais alguma coisa aqui, né? O que que eu posso fazer para deixar esse vídeo aqui mais legal ainda, tá? O corte está pronto, eu não vou passar um vídeo aqui de 17 minutos, porque esse conteúdo já está ficando longo demais, tá? Então,
Eu não vou passar o vídeo todo, mas como eu falei, você tem que revisar para ver se está tudo certinho, se você se repetir em algum momento, faz o corte manual. Mas tem uma opção que é muito legal também, que isso aqui ajuda a deixar o seu vídeo mais interessante, visualmente, até mais dinâmico na hora das pessoas consumirem. Porque se eu deixar dessa forma aqui, eu vou até mutar aqui o áudio para não ficar vazando. Se eu deixar dessa forma aqui, é simplesmente isso aqui, ó. Eu tô parado ali e é corte, 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 corte. Chega uma hora que a pessoa tá até cochilando ali porque o vídeo tá muito parado. O que que você pode fazer? Utilizar a ferramenta de Auto Zoom. Essa ferramenta aqui também ela funciona super bem nos testes que eu tenho feito e eu tenho utilizado os meus vídeos. Se você acompanha o iConectado, que é o meu canal principal que eu posto mais conteúdo, eu tenho utilizado isso aqui, vou começar a utilizar também no Reviews do Rick e no canal de tutorial de Mac. Sim, se você não sabe, eu tenho esses outros projetos também. E eu tenho utilizado isso aqui, você vai ver lá nos vídeos que eu não estou só indicando para você e eu nunca mais vou utilizar. Eu estou utilizando a ferramenta no meu dia a dia, por isso que eu posso falar para você que ela é de qualidade. O que que você pode fazer? Utilizar a ferramenta de Auto Zoom, e é uma ferramenta super legal também. Eu vou mostrar aqui como funciona. Eu vou diminuir aqui a minha timeline para a gente fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a ferramenta, essa aqui, Auto Zoom, e ela está me pedindo de novo para selecionar ali pelo menos um clipe e uma faixa de áudio. Então eu vou selecionar os dois aqui, ou então fazer assim. Pronto, está selecionando, ela está verificando, está fazendo aqui os detalhes, e eu começo marcando aqui o máximo de zoom que eu quero. Se vai ser 130%, se vai ser menos, se vai ser mais, tá? Então isso aqui é o corte que ela vai fazer. Se eu deixar assim em 110, ela vai cortar essa área aqui e vai dar um zoom na imagem, certo? Se eu aumentar um pouco, ela vai ser um corte aí mais agressivo, vamos dizer assim. Aqui tiraria até um pedaço da minha cabeça, então eu posso trazer a ferramenta aqui para cima. Então ela vai fazer dessa forma, tá? Então essa parte aqui que está dentro dessa área, ela ainda vai ser preservada, porque eu ajustei aqui para não cortar a cabeça, para não cortar outras informações e tal. Mas eu acho que 130 não precisa. Vamos deixar aí em 120. Vou trazer um pouquinho para cá. Pronto, 120. O que mais que eu tenho aqui? Tem a forma aí de utilizar os presets, né? Se você quer uma coisa mais calma, pacífica, energética, hiperativa. Isso aqui, de novo, é a sua preferência. Tá? Escolhe qualquer um. Normalmente eu utilizo aqui um calmo ou mais pacífico, não dá muito pulo aí na tela, mas de novo, cada um escolhe conforme você achar legal. Vou colocar aqui em calmo. E aqui ele já mudou. Tá? Então, conforme eu seleciono, ele já mudou. Lembrando que esse aqui é o menos agressivo e esse aqui é o mais agressivo. Nesse caso, ele está preenchendo com 85% de zoom. Então, em 85% desses 17 minutos, a ferramenta vai aplicar zoom. Na minha opinião, é muito. Tá? Aqui no Calm, por exemplo, é a metade. Eu ainda acho que é muito. Você pode colocar, ó, vamos colocar 20%. 20% tá ótimo, tá? Para não ficar aquela coisa também zoom corte, porque vira uma salada. Vamos deixar ali em 20%. Aqui essa parte você pode deixar assim e tem essa opção do máximo de duração do zoom, 32 segundos ou mais, ou menos, né? É o máximo, 32 segundos ou menos. Isso aqui, de novo, varia de acordo com o que você quer. Essa opção padrão funciona muito bem também. A parte aqui de zoom dinâmico você pode deixar em 5% e aqui a parte de duração em 32 segundos também. Tem aqui a opção de contrair o zoom no clipe, você marca sim. Tudo configurado do jeito que você quer, eu já posso aplicar. Só que tem um caso. Aqui eu deixei mudo o áudio, eu preciso tirar aqui, né? Eu deixei mudo só para eu poder falar com você sem a minha gravação aqui ficar interferindo. Mas na hora de você aplicar o Auto Zoom, a trilha de áudio não pode ficar muda, porque ele vai utilizar o seu áudio como referência para marcar o ponto e o início do zoom. Então isso aqui é muito importante. Tá tudo certo, eu vou aplicar o Auto Zoom. Lembrando que eu pedi para ele colocar em 20% do vídeo, o que eu já considero aí uma quantidade interessante. Talvez você queira deixar até menos. Mas vamos lá, vou clicar aqui em Zoom, Auto Zoom. Ele está extraindo aqui o áudio, tá? Para fazer isso aqui, está fazendo a verificação. Você não deve clicar em nada, cancelar nada, deixa ele trabalhar. Vamos lá. E agora a ferramenta já trabalhou, o áudio já processou e ela está aplicando o zoom. Tá vendo? Toda aquela parte ali em rosa são os momentos em que vai ter zoom no nosso vídeo. Como eu falei, eu coloquei 20%. Então ele vai aplicar 54 marcações aqui de zoom. Se você não quiser alguma, se você achar que está muito ainda, você pode selecionar pontualmente e pedir para apagar, né? Você marca uma aqui, aperta delete. Assim que terminar, eu vou mostrar como fazer.
Mas enquanto ela está trabalhando, você não deve tentar editar enquanto ela trabalha. Deixa a ferramenta trabalhar, depois você começa a fazer os ajustes quando necessários. Está terminando ali, falta mais alguns pontos. Foi finalizado e olha que legal. Eu vou trazer aqui a ferramenta. O que a gente pode fazer aqui? Eu vou deixar de novo o áudio mudo, só para ele não interferir no que eu estou falando aqui com você. Vamos soltar aqui o vídeo e olha como que ficou o zoom. Tá vendo? E o que que você pode pensar? Ah, eu acho que ainda tem muito. Aqui, por exemplo, eu não quero que tenha. Você pode vir aqui e apagar. Ah, aqui também ficou junto. Não quero. Você pode selecionar e apagar. Como eu coloquei 20%, ela vai fazer esse zoom pontual. Tá? Então, é esse zoom aqui mais controlado, como eu posso dizer. Se você quiser uma coisa mais agitada, é só você aumentar lá a porcentagem de zoom, né? Quanto maior for, mais a área ali ela vai cortar, então mais essa área aqui ela vai puxar, e quanto mais você aumentar ali também de 20, 30 para 40, 50%, mais vezes ela vai aplicar o zoom. Eu gosto de utilizar o zoom, mas eu não exagero nesse ponto. E com isso aqui, era só revisar esse conteúdo e publicar. Sério, só revisar esse conteúdo e publicar. Claro que você pode ver, né? Ah, mas a sua aula tá ali em mais de 40 minutos e o seu vídeo tem 17 minutos. Mas é que eu tô o tempo todo parando aqui para explicar para você. Quando você for fazer, você não vai ter essas pausas que eu tô fazendo. E vou mostrar para você a opção com IA para a gente fazer o corte. A opção de zoom eu não vou repetir porque você já viu. Agora a gente vai fazer com a opção de IA. O que que eu vou fazer? Eu poderia desfazer aqui no Command Z ou Ctrl Z, eu não vou fazer isso. Eu simplesmente venho aqui no meu backup, vou pegar esse aqui que ele fez e pronto, trouxe para cá de novo, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Olha que legal. Não preciso fazer tudo de novo. Para a gente trabalhar com a IA, eu venho aqui de novo na minha opção de AutoCut e ele está pedindo para eu selecionar o clipe e o áudio. Vou selecionar e eu não vou mais aqui na opção AutoCut V2. No momento que eu estou gravando esse vídeo, é o V2. E eu vou aqui na opção AutoCut AI, ou seja, que é a opção de corte automático com a inteligência artificial. Vou selecionar e essa opção, lembrando, só vale se você tiver a licença que tem esse recurso. Muita atenção nessa parte. Aqui eu não tenho as opções do Noise Level. A própria ferramenta, através desses 4 níveis, vai identificar o que faz sentido ou não, de acordo com as análises que ela vai fazer, cortar e marcar como silêncio. Para o meu caso, tá, eu já fiz esse teste, é a opção 4. Funciona muito bem nos áudios, eu já entrego um áudio tratado para a ferramenta, como eu falei. Funciona muito bem. E aqui é tudo que eu expliquei. Conforme vai trabalhar, se vai remover, se vai manter, se vai deixar mudo, se vai marcar, mas vai manter o espaço. E aqui também a opção de preview você consegue selecionar. Então eu já selecionei aqui, já deixei aqui no nível 4, eu quero que ela remova o silêncio. E aqui na opção agressividade, vamos falar assim, eu deixei em 4. Eu já testei nas outras, para o meu caso não funcionou muito bem. Ela deixa ali um ou outro espaço, aí eu preciso lá e manualmente resolver, e entra naquela coisa que eu sempre falei, eu quero que ela faça o máximo por mim e não o contrário. Vamos deixar aqui do jeito que está, eu vou clicar aqui em Cut and Delete Silences. Vamos lá. Ela está fazendo aqui o processo, e uma coisa interessante é que essa aula é uma super aula, vamos falar a verdade. É uma super aula diferente da maioria do conteúdo que você vai encontrar aqui. Por isso, eu peço muito a sua ajuda. Você vai testar o AutoCut? Utilize o nosso link. Isso ajuda bastante o canal. No caso, os meus 2 canais, porque eu vou publicar isso aqui em conjunto. Ajuda muito o canal a trazer mais conteúdo, a trazer novidade, a trazer outras coisas interessantes aqui para você. Utilize o nosso link, está aqui abaixo. É só você utilizar e ele ainda tem um super desconto para quem vai assinar o AutoCut. Vale muito a pena você utilizar essa ferramenta, vai te economizar muito tempo. Já fez o corte, vamos dar um zoom aqui para ver como que ficou. Olha que legal. Ela já tirou aqui alguns pedaços. Posso apagar esse pedaço aqui também. Essa parte aqui é aquela parte que eu repito a informação, né? Deixa eu ver. Isso, ó. Essa parte aqui ela não conseguiu cortar. Eu poderia vir aqui e fazer isso então. Apagar e já começar aqui de novo. Tem aqui as outras partes e tal. Claro, de novo, em algum momento você vai precisar fazer um ou outro ajuste, mas tanto a parte aqui com a ferramenta mesmo, sem utilizar a inteligência artificial, e a parte de inteligência artificial funcionam muito bem. Em alguns casos, você vai precisar sim fazer um ou outro ajuste, eu vou ser sincero com você, mas se você utilizar direitinho, se você configurar direitinho, ela vai te ajudar e vai te fazer economizar um ótimo tempo. Conforme você vai utilizando, ela vai mostrando ali quanto tempo ela já te economizou. Nesse computador que eu estou trabalhando aqui, eu não utilizo tanto para edição em si, é mais para gravação, para gerar conteúdo.
Então eu acho que nos testes que eu fiz ali, ela me economizou umas 2, 3 horas, apareceu a informação ali, mas eu esqueci. Mas no computador que eu utilizo para editar, já tá com mais de uma semana de economia. É sério, mais de uma semana, porque faz 35 dias que eu estou utilizando a ferramenta. Me economizou um tempo absurdo. Se isso não vale o investimento na licença da ferramenta, eu não sei o que que vale. E isso é uma pessoa cética de inteligência artificial desse tipo de ferramenta de automação falando para você que vale a pena. E como esse conteúdo ele vai ser postado tanto no iConectado como no Reviews do Rick, você viu esse tempo todo aqui eu falando da ferramenta. E agora eu vou falar o seguinte: vale a pena ou não vale a pena investir na ferramenta? Vale muito a pena. Ferramenta nota 10. Sério, é uma ferramenta nota 10. Eu agradeço o pessoal da AutoCut por ter confiado aí no meu trabalho para divulgar essa ferramenta, uma ferramenta que eu estou utilizando. Isso é importante deixar claro. Aqui no Reviews do Rick e no iConectado, eu só trago conteúdo, só trago ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia. A gente não faz publicidade, não faz anúncio de conteúdo ou de ferramenta ou de produto que a pessoa testa por 10 minutos, né? A pessoa tá ali testando aqui, vou testar essa fita aqui, gente. Ó, é muito linda, é maravilhosa, é incrível, mas eu nunca mais vou utilizar, tá? Eu não utilizo isso aqui no meu dia a dia. Eu acho isso péssimo. E tem muito disso na internet. No Reviews do Rick, no iConectado, não tem essas coisas. Se você acompanha o meu trabalho, você sabe disso. É só coisa que eu utilizo, só coisa que eu testo. Tem muita gente que manda, faz o review disso, faz o review daquilo, a gente manda o produto para você. Eu falo, mas eu não utilizo esse produto, como que eu vou elogiar o produto? Vocês acham mesmo que se eu testar isso aqui por meia hora é suficiente para fazer um review? Na minha opinião, não. A proposta desses canais é diferente. Se você puder, quer ajudar esse projeto, utiliza o nosso link aqui abaixo que tem desconto. O link aqui abaixo tem desconto para você comprar. Olha só que legal. Nesse vídeo é isso. Muito obrigado e eu quero depois o seu feedback, porque você consegue testar a ferramenta por 14 dias. Então não precisa comprar. Faz o teste, depois você vem aqui e pega o desconto do Rick. Olha que legal. Faz o teste, vê se vale a pena ou não. Eu fiz o teste aqui no Mac, mas ela também funciona perfeitamente no Adobe para o Windows. Não tem problema com essa questão de ser Windows, ser Mac, vai funcionar 100%. Fica tranquilo, fica tranquila. Muito tempo de aula, uma super aula diferente aí dos conteúdos que tem por aqui. O meu muito obrigado pela audiência. Obrigado também quem vai utilizar o nosso link. Utiliza o link para você criar a conta de teste, utiliza o link para você assinar com desconto. Ajude o canal a trazer mais conteúdo para você, seja no iConectado, seja no Reviews do Rick. Obrigado e até o próximo conteúdo ou o próximo review. Até lá!